Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, participação aqui no estúdio de Arnaldo Neto. Nós temos também a participação de Aloysio Abreu Barbosa. Jorge, vamos seguindo com esse papo, como disse o Aloysio, um pouco atropelado pela pauta, mas eu acho que isso faz parte. Já que a gente podia trazer isso para nossa conversa aqui. A pauta, às vezes, muda o tema de uma entrevista. O que acontece? Isso é um programa jornalístico, então o jornalista também que é escravo dos fatos, né? Claro. Dizer, e ontem o fato... Mas... Então, a gente Arnaldo fez uma pergunta. No bloco anterior, a gente estava falando sobre essa questão da partilha dos royalties, que vai ser uma decisão do STF em cima de uma ação direta de inconstitucionalidade. E quando se trata de inconstitucionalidade, o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E sim, então, claro que tem que ser uma decisão lá, né? Mas esse protagonismo do judiciário, pra gente até mudar um pouco a pauta, sair um pouquinho dos royalties e falar do cenário nacional, o protagonismo do judiciário no cenário político nacional. Como você avalia essa questão, Jorge? Bom, aí já começamos a entrar num ponto que aí eu já faço pesquisa, né? Ou seja... Eu vou encaixar uma frase, uma perguntazinha aqui nesse papo. Você acha que o judiciário está politizado ou a política está judicializada? Olha, parece isso, né? o dilema de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? Na verdade, a resposta mais razoável para o paradoxo de Tostines é que as duas respostas estão valendo. Ou seja, vende mais porque é fresquinho e fresquinho porque vende mais. Ou seja, há uma politização do judiciário e há uma judicialização da política, né, na medida em que há uma complementariedade entre as duas coisas. Como eu falei, aí já entra num campo que eu tenho me interessado em pesquisar. Arnaldo, nossa maior preocupação, porque existem duas abordagens, né? Primeiro, uma abordagem que sempre pergunta quem vai vigiar os vigilantes, né? O famoso Who Watches the Watchmen, né? Ou seja, mas o problema é que a resposta ela gera uma regressão ao infinito. Você vai ter que gerar um novo vigilante para poder vigiar o vigilante. Então você gera um outro vigilante para poder vigiar o vigilante. E parece, sabe aquela matrosca, aquela boneca russa? Você abre puxa a outra, abre uma, puxa a outra, você não chega a nenhum tipo de conclusão. Aí voltamos ao velho Montesquieu. Né? Aí entra a questão justamente das leis. Justamente de repartição dos poderes à medida que um agente tem que vigiar o outro. Quando um agente vigia o outro, está dizendo o seguinte: um agente não deve ter maior poder do que o outro, muito maior poder. Deve ser mais ou menos equivalente, né? Na medida em que se alguém passou a linha vermelha, o outro vai lá e puxa. A questão é que sim, aí finalmente respondendo a tua questão, né? Nós temos um judiciário que ele tem se colocado com protagonismo, né, com relação aos outros dois lados, né? Ou seja, o executivo e o legislativo no âmbito federal, né, que os agentes não conseguem fazer o contrapeso. Ou seja, há um protagonismo realmente preocupante, na minha perspectiva, que não é somente minha, é de outros tantos analistas, né, de um certo protagonismo não salutar do judiciário neste momento da história da República Brasileira, né? E na medida, inclusive, que isso, segundo, inclusive, alguns analistas do próprio judiciário brasileiro, isso tem produzido uma queda de qualidade nos processos decisórios do judiciário. E isso fragilizaria, inclusive algo também que eu concordo em termos de avaliação, o Estado democrático de direito no Brasil, né? Isso não é pouca coisa, né? Ainda mais num país, como falei, periférico, né? Que tem um histórico de rupturas institucionais, né? O que eu sempre digo, né? Se tornou mais ou menos um jargão dizer que as instituições estão funcionando. Isso eu ouço pelo menos desde 2014, né? Naquele momento nós estávamos já
né, com uma borbulha, né, digamos. Eleição presidencial. Pois é. 2014. Agora, a grande questão que eu digo, sim, pós-Weimar, na Alemanha também tinham instituições funcionando. Ou seja, agora, a questão porque Carl Schmitt, por exemplo, era um jurista, né, que ajudou a ensejar o Reich, né? Agora, ou seja, tinha direito, né, funcionando. Agora, a questão estão funcionando, mas para quem? E estão funcionando sob quais valores? Porque essa é a nossa preocupação quando discutimos, inclusive, a opção que foi feita pela minha pequeníssima área de conhecimento, que é uma área no Brasil bastante pequena, que é a área de política, e a área de ciência política fez uma opção pela democracia. Né? Ou seja, nós estamos bastante preocupados. Né? Pelo menos boa parte de nós estamos preocupados com o andamento, né, desse tipo de protuberância do judiciário sem ter um agente que se contraponha. Você acha perigoso, por exemplo, que quase que 80% do povo hoje conheça isso? Duvido que isso acontecesse há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Conheça, sabe escalar os 12... Primeira turma, segunda turma do Supremo. E hoje a gente não sabe mais escalar a seleção brasileira. Então, se você comparar isso com 20 anos atrás, isso poderia trazer um pouco de transparência, mas será que traz? Essa é uma questão, por exemplo, que se coloca alguns colegas que estão trabalhando acompanhando o STF, colocam se foi... Vou dar um exemplo aparentemente banal aqui, vou colocar uma questão aparentemente banal. Se a questão da criação de uma TV do judiciário, por exemplo, produziu bons resultados. Porque qual era a grande questão? Isso, inclusive, pensando em termos de performance. Né? Muitas das vezes, o ministro do STF, ele faz da leitura do voto dele um evento. Enquanto que, em última instância, se perde bastante das tecnicalidades, né, do processo decisório no âmbito do judiciário. Né? E muitas vezes, inclusive, estou tentando lembrar o nome do colega da USP que está fazendo esse tipo de acompanhamento do STF, que grupos que estão tentando acompanhar de forma mais próxima a isso. Mas, estranhamente, que era bastante comum antes de ter, por exemplo, uma projeção espetacular do funcionamento do STF, era muito comum o ministro meramente acompanhar o voto do relator e ponto. Hoje, se você fizer isso, é tido como uma espécie de pequenez e mediocridade intelectual a priori. Ou seja, o cara ele é uma besta porque ele acompanha o relator, ele não está fazendo do voto dele um espetáculo em si. Né? E isso é bastante preocupante. Né? Voltando à questão que aí sim eu estava colocando mais cedo, na questão do Arnaldo, me parece que nós devemos nos preocupar com a qualidade do nosso judiciário. A qualidade dos processos de decisão, na medida que todos os cidadãos, inclusive nós que estamos aqui nessa bancada, em dado momento podemos precisar. Né? Ou seja, nem que seja por egoísmo, devemos pensar na qualidade do judiciário. Né? Porque vocês falaram agora da televisão, da TV, ela, de uma certa forma, traz uma certa transparência, você vê como funciona, mas, por outro lado, você vê uma lavagem de roupa suja ali no judiciário que não deveria haver. Aquele ministro Barroso falando do ministro Gilmar Mendes, o senhor é uma bilis. Psicopatia com pitadas... Não, como é que é? O senhor com pitadas de mal, psicopatia. Psicopatia. E eu ouvi aquele... Não, um atraso com pitadas de psicopatia. Bilis pura. O senhor odeia o mundo. O senhor tá... E aí teve aquele outro que disse para ele que o senhor não está lá em Goiânia, sei lá de onde ele é, com os seus capangas, isso, aquilo. Então, isso aí... Você já teve Marco Aurélio desafiando Joaquim Barbosa para um duelo. Exatamente. Já teve isso. Só faltava entrar aquele sujeito com as armas. Pena que não temos mais duelo na sociedade, porque eu queria chamar você para duelar comigo, quer dizer, é um negócio... Essa é uma questão, inclusive, que eu queria aproveitar, poder trazer uma reflexão que eu ando
colocando, ou seja, vender um peixe, né? Que é o seguinte, que é algo que eu estou tentando desenvolver, que há uma perspectiva, uma hipótese de que há um maior interesse do cidadão brasileiro com relação à política, isso como algo nunca visto, né? Inclusive o que envolve também o judiciário, né? Como você mesmo colocou, né? O cara sabe, às vezes, mais, né, dos membros do judiciário do que da própria seleção brasileira, né? Inclusive, não obstante os deméritos da própria seleção. Muito bem colocado. Isso é papo de botafoguense. Pois é, não. A Luísa me conhece de outros carnavais, sabe dos meus recalques, inclusive futebolísticos. Mas não obstante essas questões, sim, aumentou, né, em termos quantitativos, o debate sobre a política no Brasil, ok. Mas eu ando defendendo que, na verdade, esse aumento do que se chama de interesse, na verdade, tem sido, em termos práticos, alienante. Na seguinte questão, em vez de gerar aprendizados políticos, que é isso que se interessa, né? Ou seja, quando você vai se discutir política, você deve estar ali. Isso, inclusive, é uma premissa iluminista, né? Ou seja, você vai para o espaço público, amparado de argumentos, dados, razão, etc., e pensar o que é o bem da polis, ou seja, o bem daquela coletividade, né? Isso desde os gregos antigos, etc. Mas me parece que, na verdade, nós estamos aí, voltando à questão futebolística, me parece que é um debate entre torcidas. Fla-flu. Né? E esse é um comportamento, né, que você vê até mesmo nessa questão que você apontou sobre os ministros do STF. Né? Me parece que o cara ele é do fã-clube de A ou de B. Né? Assim como também se você aderiu à torcida organizada do partido X ou Y. Ou seja, e a grande questão é que aí entra o elemento alienante. O que se aliena? Ao fim último, o debate coletivo, ao fim último da política, que é você gerar incrementos e melhorias no espaço coletivo. Isso, aparentemente, neste momento, se perdeu completamente. Em termos de consequências práticas da política, o que, na verdade, nós deveríamos preocupar é o seguinte: olha, o debate sobre a reforma da Previdência, por exemplo, qual será o impacto objetivo na vida cotidiana dos brasileiros? Né? O impacto objetivo, real, concreto. Qual vai ser, por exemplo, nós estamos discutindo royalties mais cedo. Né? Aí, por exemplo, o cara vai dizer o seguinte: olha, me interessa como é que fulano vai votar. Não, me interessa qual será o impacto real, concreto e objetivo se mantém as regras como estão ou se haverá uma pulverização dos recursos. Interessa é isso. Esse é esse o sumo do debate político. Não é se você aderiu a A, B ou C. Né? Estou indo, no caso, para uma questão para além. Inclusive, essa é uma questão super controversa, para além da esquerda e da direita. Né? Ou seja, não discutindo que não existe esquerda ou direita. Existe. Tá? São culturas políticas diferentes, valores diferentes, etc. Elementos normativos diferentes, tudo mais. Agora, a despeito disso, qual é o impacto na vida daqueles cidadãos? Quando se toma decisão por A e não por B. É a melhor decisão possível, dentro das informações possíveis? Se você não tem esses elementos, você aliena o debate político. Jorge, isso que você está falando sugere um certo, principalmente por conta até das redes sociais que causam uma certa anonimidade. A pessoa fica anônima e ela fica mais corajosa. E começa a falar coisa, aí vem as brigas, às vezes que nós falamos aí, comentamos tanto sobre as brigas, até de famílias, por causa de direita, esquerda, por causa disso ou daquilo, cria um certo fanatismo. E todo fanatismo é horrível, porque você fica cego. Quando você é fã demais de um cantor, você não vê que ele desafina. Eu tinha um amigo que era um grande produtor musical e que era ouvido absoluto. Ele falava assim: eu tenho uma vergonha muito grande de dizer publicamente que o Pavarotti desafina. E ele desafina, ele canta sempre meio tom. Mas se eu falar isso, vão acabar comigo, a minha profissão. Você não acha que isso está acontecendo e a gente deve buscar um pouco, acalmar em relação a isso, entender o que tem de bom na esquerda, entender o que pode trazer de bom à direita e tentar ajustar?
Aí eu, sim, concordo com você plenamente, na medida que desde Maquiavel deve-se discutir a política como ela é. Não é como nós gostaríamos que ela fosse. Né? Ou seja, o que nós chamamos de wishful thinking, ou seja, aquele pensamento, né, exagerado em torno daquilo que você gostaria que fosse o real, que você gostaria que fosse aquelas pessoas, muitas vezes produz muito mais tragédias, né, do que bons resultados. Né? Agora, o que eu estou dizendo, concordando inclusive com você, Marco, é o seguinte: me parece que há, na verdade, um empobrecimento. Essa, inclusive, é uma hipótese que eu acho que até o Aloysio, que já tem a agrura de me ler, mais ou menos de forma próxima, há uns 2 anos ou 3 anos, né? É uma hipótese que eu coloco há bastante tempo, que há um enfraquecimento bastante substantivo da nossa opinião pública, né? Não houve um enriquecimento da nossa opinião pública, e isso é trágico, na medida em que o que eu estou chamando aqui de opinião pública, que é esse conjunto, né, essa algaravia, né, esse conjunto de debates que nós estamos fazendo, diferentes posicionamentos, né, se eles não são ricos e nutritivos, nós não teremos uma ação política rica e nutritiva. À medida que uma coisa informa a outra, entendeu? Ou seja, a ação e reflexão, e a reflexão sobre a ação, né? Ou seja, isso gera consequências que me parecem bastante deletérias para a própria democracia, porque nós estamos discutindo qualidade de democracia aqui o tempo todo. E a democracia que nós percebemos, né, ela não é um fato consumado, ela é um aprendizado constante. Isso, inclusive, foi algo que se perdeu espantosamente depois de 88. Né? Nós achávamos que era uma questão consolidada, era um fato consumado, né? Mas que, na verdade, nós percebemos, olhando, inclusive, que nós estamos acompanhando, que há um déficit de aprendizado democrático no Brasil que nos deve preocupar a todos, senhoras e senhores que estão ouvindo. Ô, Jorge, ontem eu saí tarde, para variar, tarde do jornal, eu cheguei a casa, não estou com TV fechada, estou com TV aberta, coisa que eu não assistia há muito tempo, e assisti o Bial entrevistando um bloco só depois de dormir, graças a Deus consegui dormir, entrevistando o Olavo de Carvalho. E nesse bloco que eu assisti, o Olavo coloca que ele não tinha dúvidas que o Brasil precisava de um candidato conservador. E ele fala que isso não só nessa eleição, mas que se tinha vergonha de se colocar um candidato conservador na disputa, que as elites não queriam um candidato conservador, mas que ele não tinha dúvida que, assim tivesse um candidato conservador, fosse ele quem fosse, seria eleito, como foi o caso, com ideias conservadoras, como foi o caso do Bolsonaro. Eu te pergunto, nessa análise breve, nesse resumo da análise do Olavo que eu te passei, se você concorda com ele, ou se o Bolsonaro a eleição do Bolsonaro é fruto de uma sucessão de casos na política que ficou aí quase 30 anos, digamos assim, sob controle do centro-esquerda e esquerda brasileiro. Olha, Bom, na verdade, há um lastro de candidatos conservadores no Brasil há bastante tempo. A história republicana brasileira tem uma série de nomes, né? Vide, né, Lacerda, vide Jânio Quadros. Só fazer uma adenda, ele fala isso de 88 para cá. Pois é, o Fernando Collor, né, que aparentemente ele tinha uma agenda, né, uma agenda moral. Acho que eu, que tenho meus 41 anos, né, me recordo, né, talvez parte dos ouvintes também se recorde, do Caçador de Marajás, ou seja, uma agenda, né, higienizadora, digamos assim, né, do espaço político, etc. Já, e logo quem, né? Pois é. Logo quem? Pois Fernandinho. Pois é. Sniff. Fernandinho do Hipopótamo. Inclusive, me parece que o próprio Olavo também ignora uma figura importante para o discurso extremo de direita no Brasil, que foi o Enéas. Sim, né? Como se ele não tivesse existido. Né? Enfim. Bom. O próprio Bolsonaro fala no matéria ouvido antagonista. Sabe qual é a diferença para Enéas? Ele vai pegar o iPhone, isso daqui, ó. Pois é, né? Ou seja, o Enéas tinha uma outra forma de se comunicar, até porque eram outras tecnologias de comunicação. Sim. Mas que foi um cara absolutamente eficiente,
Né? Pelo menos o bordão, meu nome é Enéas, é algo que pulula até hoje na imaginação. Tem que lembrar que ele teve mais votos que Brizola, né? Pois é. No presidencial. Não, quer dizer, me parece que a perspectiva do Olavo aí, carece de elementos factuais. Né? Agora, a questão é que o debate não é esse. O eleitor, na medida em que eu compreendo que as eleições democráticas, elas, enquanto competição eleitoral, elas devem contemplar as forças políticas que estão ali existentes naquela sociedade, salvo aquilo que seja intolerável. Né? Por exemplo, partidos neonazistas, né? Um exemplo, né, de um tipo de força política que é intolerável dentro do espaço democrático. Na medida que o neonazista quer matar todos os outros. Então, ele não participa do jogo. Né? Agora, todos aqueles que estejam dispostos a participar do debate democrático, né, salvo gradações, né, etc., podem participar. E as forças conservadoras participaram. A grande questão é a seguinte: o eleitorado que votou no Lula é um eleitorado também que deu voto para o Bolsonaro. Ou seja, na verdade, o eleitorado... É o voto Lulanaro ou Bolsolula, né? Não é uma questão meramente ideológica. Né? Ou seja, o eleitor, ele faz cálculos. O Datafolha fala isso, é pragmática, ela não é ideológica. Pois é, porque senão você trabalha no princípio de desqualificar o eleitor como se ele fosse um imbecil completo. Né? Quando você perde, ele é um gênio quando você ganha. Então, quer dizer, há algo de... Ninguém consegue ser de todo genial, de todo imbecil. Né? Ou seja, se parte do princípio, essa é uma questão que legitima o próprio voto, que os agentes escolhem, né? A partir de suas demandas objetivas naquele dado momento histórico. E parte do eleitorado, 57 milhões de pessoas, né, acharam por bem. Né? Ou seja, me parece que o diagnóstico do Olavo tem alguns problemas. Você sabe que fizeram ontem, divulgaram uma radiografia, né, uma tomografia do Olavo de Carvalho, né? Você não viu, não? Não. Tem um buraco negro ali que acharam. Sim. Pois é, né? Isso é muito... O Olavo em si, ele é um fenômeno também. É muito erudito, há que se respeitar isso, uma erudição tremenda, mas uma utilização às vezes meio paranoica daquela erudição, né? Eu acho que o bruxo de Virgínia. O caçador de ursos, né? Alguns colocam ele como o cara que pisa nos cocôs dos ursos em Virgínia, enfim. Mas, enfim, a questão é que me preocupa, porque nós temos que... O debate democrático, né? Ele deve se dar, né, de uma maneira perene, isso faz parte do aprendizado democrático, né? Agora, me causa espécie que muitas vezes um cara que adquiriu uma prominência como o Olavo, ele não vá aos debates quando é convidado, né? Sobretudo quando é com alguém do tamanho dele, digamos assim. Né? Safatli, por exemplo. Pois é. Ou seja, o debate tem uma coisa interessantíssima, que é você testar o teu argumento. Né? Uma questão, se você tem uma questão infantil, né, com sua narrativa, né? Se alguém diz, olha, você está errado, você vai fazer beicinho e vai dizer, nossa, né, tá me chamando de feio e de bobo. Mas agora, quando você vai para um debate e diz, olha, você está errado, me diz por que está errado, eu vou aprender com o debate. Ou seja, esse é o campo contínuo, né, do bom debate democrático. Você apresentar elementos que eu não previ, e isso faz com que eu ganhe complexidade no próprio debate. Espera aí, realmente não tinha pensado nisso, não tenho esse dado, quero correr atrás. Eu vou melhorando. Agora, quando você gera a recusa ao debate, você cria algo, né, meio solipsista, né, meio voltado para o seu próprio umbigo, meio mônada. Né? Aí, obviamente, você só fala entre os seus seguidores, né? É Cristo pregando para os cristãos. Né? Ô, Jorge, estou chegando já... nos caminhando para o final do entrevista, infelizmente, está ótimo papo. Mas, para ser um objetivo, para terminar aqui com uma impressão, como é que você vê os governos Bolsonaro, o Witzel e aqui em Campos o governo Rafael pegou essa... Porque a gente também não discutiu também com as coisas políticas dos Reuters. Particularmente, eu cubro jornalismo político desde 89. Se isso passar, é um tiro na nuca de qualquer prefeito que queira ser candidato à reeleição.
Porque estamos falando de insolvência, de não sustentabilidade da máquina pública, nos termos que conhecemos hoje. Mas, enfim, como é que você vê o governo Bolsonaro, governo Witzel e governo Rafael e essa projeção para 2020? Afinal, ficamos aqui no Folha no Ar, entrevistando políticos durante a semana. Não sei se você acompanhou ou não. Me permite só um adendo. Pois não. Além da análise, queria que o Jorge falasse como que a avaliação dos governos Bolsonaro e Witzel, diante dos fenômenos que os elegeram, pode influenciar também na eleição municipal de 2020. É muita pergunta para Jorge. vamos lá, Jorge. Como é que você... Os três níveis de governo com relação à questão dos royalties, no sentido mais... Não. O federal, o estadual em relação aos royalties, mas em relação aos 100 dias, que a gente fez até uma matéria. Sim. E em relação ao governo Rafael, sim. Como de resto, o governo Carla, o governo Fátima Pacheco, qualquer governo de um município produtor que está com uma espada sobre a cabeça aí para 2020, se isso passar no Supremo. Como é que você vê? É muito complexo, muita... É bastante coisa. Bom, com relação ao futuro, né? Como dizia um dos nossos decanos da ciência política no Brasil, Vanderlei Guilherme dos Santos, o futuro não é materialmente verificável. Ou seja, nós não temos como... Né? Não dá para checar. A não ser que a gente marque que nem De Volta para o Futuro, marque um encontro. Tem uma frase boa do George W. Bush, que é uma besta quadrada, mas tem uma frase que é genial: o futuro é o que veremos amanhã. Pois pois você vê que até um relógio quebrado está certo 2 vezes no dia. Né? Mas, enfim. Bom, respondendo rapidamente a sua pergunta, me parece evidente que, ocorrendo uma mudança na questão da repartição dos royalties, né, isso afeta a disputa eleitoral para 2020, sem dúvida alguma, né, entre os municípios aqui da região. Né, na medida em que o cenário se modifica, isso pode fazer com que determinados agentes saiam da disputa, na medida que é uma concorrência eleitoral, e outros se interessem. Né, na medida em que tudo muda. Né, em termos estruturais, tudo muda. Agora, com relação obviamente, eu me coloco, pensando mais adiante, a questão do governo do Estado do Rio. O problema, ele aumenta em densidade, profundidade e complexidade sem os royalties. Né? Sendo que já não é pouco o que há para o Estado do Rio neste momento. Né? E como que vai se lidar com isso, né, em termos do governo Witzel e tudo mais? Me parece que ele tem tentado abrir para criar canais de interlocução com diferentes grupos políticos e sociais do Estado do Rio. Só um adendo pequeno, Jorge. E o Witzel estava apostando no petróleo. Ele é pé frio, né? Porque... pé frio, inclusive, é um termo muito ruim. Tudo que envolve pé, nesse momento no Estado do Rio, pode não ser uma boa referência. Nem no diminutivo, nem no aumentativo. Justo. Muito menos no aumentativo. Justamente. Mas, de toda maneira, só aumenta, obviamente, a complexidade do problema do Estado do Rio, que já não é pouca coisa. Né? Inclusive, como eu falei, um cara como o Christian Lynch, que é um cara com quem eu tenho aumentado a interlocução nos últimos tempos, que é professor do IESP, o ERJ, né? Ele tem colocado a possibilidade de tornar o Rio de Janeiro uma segunda capital federal do Brasil. Não é o único caso do mundo, há outros países que têm 2 capitais, né? Para que se ocorra a recuperação do processo do Rio de Janeiro, que houve uma deterioração substantiva desde que a capital federal foi para o DF, para Brasília, né? Ou seja, seria uma solução. Agora, com relação ao governo Bolsonaro, há inúmeros desafios, né? Mas eu vou, dado o pouco tempo que nós temos, já que está finalizando, a questão, eu acho, sempre o problema da expectativa, né? Que é algo que volta e meia ocorre. Inclusive ocorreu no governo municipal com o Rafael Diniz. É algo que, inclusive, até mesmo para a Folha, eu já publiquei uma série de questões a respeito disso. Você cria expectativas desmesuradas,
né? Uma espécie de... Isso é muito curioso, né? Porque a eleição ela tem um caráter quase antropológico, um ritual de tentativa de refundação de uma sociedade. Tá? As eleições elas são muito mais do que mera eleição. Mera questão de colocar o voto ali. Senão, se não fosse isso, as pessoas não comemoravam depois nas ruas, não faziam festas, churrasco, etc. Quando o seu candidato ganha. Já há uma expectativa muito grande. A grande questão é que muitas das vezes as expectativas exageradas elas geram frustrações proporcionais. E isso gera, em consequência, um processo de corrosão da legitimidade daquele governante, né? Que é sempre preocupante. Fora os problemas, né, de interlocução do próprio Jair Bolsonaro com o legislativo brasileiro nesse momento. Enfim, o governo Bolsonaro mereceria, obviamente eu coloco como sugestão de pauta, programa à parte. É um programa para ele, né? Porque são muitos elementos em 100 dias, é uma coisa impressionante. Mas assim, bem, passando, tem que concluir algumas coisas do governo Bolsonaro, quer dizer, você tem um governo multifacetado, você até falou isso, mosaico, é uma frase sua. E é um governo multifacetado, você tem a face dele do agronegócio, no Ministério da Agricultura, você tem a face olavista, que é o Ministério das Relações Exteriores, e da Educação, antes e depois, mudou muito esse perfil. Você tem a face política, que é o Onyx Lorenzoni, né? Você tem a face da Justiça e Segurança, que é o Moro. E você tem, é impressionante, eu acho, a face militar, que parece ser a mais equilibrada. Isso Sofiati colocou também nessa análise do 100 dias. 100 anos é ótimo. Dos 100 dias do governo. A face me parece a mais equilibrada, mais... Tem o Mourão fazendo aí meio que tipo uma antítese do Bolsonaro, claramente. Quer dizer, se Dilma falou que Temer conspirava, quer dizer, o Mourão tá batendo o Temer, né? Olha, e eu te digo, para poder aumentar, acho menos o Arnaldo, mas o restante de nós já tem alguns cabelos brancos, mas eu vou aumentar a quantidade de cabelos brancos. Você está muito economizando muito em relação a mim. A gente ter cabelo já tá na vantagem. Não, isso eu também concordo. A gente tem ainda, né, os heróis da resistência, digamos assim. Mas a questão é a seguinte... eu já tive alguma proximidade com as Forças Armadas por uma questão até mesmo de inserção acadêmica. E eu te digo que entre os militares eles não são uma coisa só. Tá? Também entre eles há perspectivas que eu chamo... Vou usar um termo freudiano, visões de mundo. Weltanschauung. Né? Entre eles há visões de mundo também que não são as mesmas. Né? Ou seja, na verdade, o que uma saída para o governo Bolsonaro, diante de um mosaico, como eu coloquei na minha análise de alguns dias atrás, é você construir o que eu sempre chamo de consenso mínimo. Né? E você tem uma agenda consensual mínima, você permite que aquelas forças que são aparentemente antagônicas e discrepantes, elas consigam se engajar coletivamente numa direção. Vou dar um exemplo fundamental da nossa história recente, que é a questão da redemocratização. A redemocratização no Brasil, ela conseguiu juntar liberais e comunistas no mesmo barco, no mesmo palco. Porque a grande questão era, vamos redemocratizar. A gente precisa reabrir. Já. Pois é. Ou seja, você conseguiu criar um amplo espectro de alianças em prol de um objetivo determinado com agentes que não tinham a mesma agenda. Mas aquela agenda se tornou única. No caso de governos que são muito fragmentados, se você não tem uma agenda muito clara, as forças são centrípedas. Né? Na verdade, elas vão saindo do centro, na verdade, e vão dispersando. Né? Não há uma força centrípeda que junte todo mundo numa mesma energia. Né? Então, há uma possibilidade, sim, de ter rupturas, né, bastante traumáticas dentre aqueles agrupamentos. À medida que eles têm agendas, muitas delas que são profundamente discrepantes. Mas eu falo dos militares só para ser um pouco... Eu não falo, lógico, da classe militar como um todo, mas assim, eu falo do general Augusto Heleno, eu falo do general Santos Cruz, falo do general Vilas Boas.
eles me parecem ser, e talvez a face política desse generalato de pijama, que já são oficiais da reserva, me parece ser o Mourão. Mas essa surpresa de ter os militares como um elemento de equilíbrio e não de polarização. Mas é que está a grande questão, Luiz. Não é surpreendente no seguinte aspecto. Se você considerar, não obstante a história dos militares, né, no século XX, inclusive que envolve o tenentismo e que envolve também o golpe de 64... Desde o final do século XIX envolve Canudos, né? Mas houve um processo de profissionalização das Forças Armadas. Ou seja, os militares são servidores federais. Inclusive, como eu estou na parte civil e estou na parte militar. Né? Isso é curioso. A ideia de que, ao invés de você criar um pai que não ouve, que não teve, na verdade você tem um profissional que vai administrar, né, as questões e demandas que estão ali colocadas. Ou seja, por isso que há uma moderação. Né? Ou seja, há um processo de profissionalização, inclusive dos altos escalões, né, em diversos caminhos, Escola Superior de Guerra, etc. E também nas pós-graduações, estricto sensu, das federais, né, que também acompanharam bastante coisa ali, fizeram bastante coisa ali. Isso profissionaliza. Eles são agentes tecnocratas. Não são somente o cara que vai ficar empunhando baioneta, salvacionista. São tecnocratas. O cara vai tentar adequar meios e fins administrativos para poder chegar a determinado objetivo. Né? Então, não é de todo, para mim, pelo menos, o que causa espécie, que ainda tem uma imagem dos clubes militares, aquela coisa mais exacerbada, etc. Mas houve uma profissionalização das Forças Armadas que não pode ser descartada. E isso implica, sim, nesse tipo de elemento moderador. Né? Gente que estuda, gente que trabalha, né? Em termos quase racionais, técnicos, no âmbito do Estado. Bom, o problema da pauta dos Royds é que ela meio que se impôs a gente deixou... Mas eu acho que a sugestão do Jorge é ótima. A gente deveria fazer um programa só para analisar o fenômeno que envolve essa eleição do Bolsonaro, tanto na causa como as consequências que vão vir, que muitas são cobradas exageradamente, antecipadamente. Eu vi uma pessoa com 3 dias de posse, a pessoa já reclamando. Por que esse cara não fez nada até agora? Pelo amor de Deus. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já, eu, Aloysio e Arnaldo, inclusive para o direto da redação, e eu quero agradecer mais uma vez ao Jorge, muito esclarecedor, gostei muito do seu papo, gostei muito desse bate-bola. Concorda, Luiz? Jorge, eu sou suspeito para falar, a gente é amigo recente de longa data, eu uso expressão. Isso é bacana. E é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, né? E até para essa capacidade que é meio aí, eu acho que Sofiati é muita referência nisso, de fazer um canal de interlocução entre várias áreas de conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E às vezes o intelectual no mundo hoje ele é muito especializado, né? Eu acho que o Jorge traz essa contribuição para o debate, que é fazer a ponte entre várias áreas de conhecimento. E, enfim, fico com pena porque a pauta dos Royds realmente nos atropelou de falar de coisas mais genéricas, mas enfim, agradecer ao Jorge. Acho que o ouvinte também está, eu endosso, faço o nome do ouvinte o obrigado aí, Jorge. Claro, e a gente já fica com o convite no ar, né, Jorge? Depois é só você confirmar a agenda com o Luiz e com o Arnaldo. Eu super agradeço o convite de vocês, né, do Aloysio, estar aqui com vocês discutindo essas questões tão importantes, tão candentes, e eu acho fundamental que nós temos, como eu disse, o maior polo universitário do interior do estado do Rio, e nós que trabalhamos, né, com ensino, pesquisa, né, desses temas... Queria falar também da UF no ano passado, mas enfim... Pois espero que de repente tenhamos outras oportunidades, né, que nós possamos trazer, né, na medida que o conhecimento que nós estamos produzindo ele não é para ser encastelado. Né? Na verdade, ele é de interesse público, é pago pelo público e tem que voltar para este público. Não, fala especificamente das ações da Justiça Eleitoral, que é um... sim. Queria falar mais aí.
Não, mas quando, tendo outras oportunidades, como eu falei, eu achei o papo super agradável, conseguimos manter algo de leveza sobre questões tão densas. Exatamente. Então, gostei demais, também queria agradecer a paciência dos ouvintes. Isso é um exemplo de maturidade. Sim! Todo mundo que discute com maturidade, sempre chegou à conclusão. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com o Folha no Ar, primeira edição.